Como eu vou dizer daqui a pouco, né, há duas razões para me ficar muito honrado com esta participação aqui, com o convite que me fizeram para este festival. Um deles tem a ver naturalmente com... É um festival já conhecido, né, e ser patrono é algo importante e me honra muito. Eu até disse no início que é um festival literário. Eu falei, olha, eu sou apenas um historiador, né? Não sou literato. Mas depois, né, pensando-me lá, vi que realmente história e literatura e ficção tem uma relação bastante estreita. Eu acho que, quer dizer, história não é ficção, mas as duas coisas, né, se dão bem, né, digamos assim. E historiadores, bons historiadores, têm que ter um pouco de imaginação, né? E a outra razão é que, bom, Minas é minha pátria, né? Então, aqui é minha família, né? É aqui dessa região também, quer dizer, um pouco mais para o lado de São João do Rei. Mas este ambiente desse tipo de Minas, né, que eu chamo de Minas da Terra, que é de onde eu venho, né? Então eu me sinto muito à vontade aqui, muito em casa. Então, por essas duas razões, eu fico muito feliz, né? E por falar em história, na sua palestra, né, dentro dessa edição, as pessoas vão ter a oportunidade de saber um pouco mais de um capítulo que envolve a família real em Poços de Caldas, né? Há pouquíssima documentação sobre isso. Então, o título que eu dei seria, um pouco pensando na situação atual também da República, era Dom Pedro e o republicanismo. Depois eu modifiquei um pouco, como Euclides também é homenageado neste festival, eu resolvi vou falar sobre os dois como republicanos, Dom Pedro e Euclides. Então vou fazer um jogo, né, dessas duas coisas, que acho que não é Depois que eu pensei no tema, parece assim estranho, né, e surpreendente à primeira vista, um imperador e um republicano bravo, mas eu espero que eu consiga amanhã convencer os ouvintes de que os dois têm alguma coisa a ver, o que atende nas duas coisas, atende a efeméride da visita de Dom Pedro aqui e a efeméride do nascimento de Euclides da Cunha. O Dr. Rodrigo gosta de Dom Pedro, a Gisele estava, né, falando sobre Euclides, né, então combina as duas coisas. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Damos agora continuidade ao nosso festival literário, com mais uma conferência memorável, que tem vários aspectos especiais, sendo o principal deles o fato de ser realizado pelo nosso patrono, o professor Zé Murilo de Carvalho. Quem esteve ontem conosco ouviu um pouco do vasto currículo de nosso homenageado. Antes, contudo, de dar-lhes novamente um breve resumo biográfico, devo dizer que ficamos muito felizes quando o escolhemos para ser nosso patrono. Ao longo dos anos tivemos romancista, poeta, bibliófilo, autor de livro infantil, crítico literário e agora um historiador. Nosso tema central é a literatura clássica. E como bem destacou o professor Zé Murilo de Carvalho, a literatura é cheia de história. E a história não pode ser feita sem literatura. Ambas caminham juntas e, portanto, nada melhor do que em um dos mais importantes festivais literários do país, neste ano homenagearmos um dos mais importantes historiadores do Brasil. Mineiro de Andrelândia, bacharel em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e PhD em Ciência Política pela Universidade de Stanford, na Califórnia, com pós-doutorado pelas universidades de Stanford e de Londres. Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor, pesquisador e palestrante em diversas universidades do Brasil e do exterior, membro e conselheiro de diversos colegiados e comissões do Brasil e no exterior, membro do PEN Clube do Brasil, sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira número 5. Também recebeu diversos prêmios e títulos, destacando-se entre eles o de melhor livro em Ciências Sociais para os bestializados, o Prêmio Jabuti
para a formação das almas e o Prêmio Casa de las Américas para o livro A Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Entre as diversas obras publicadas pelo professor Zé Murilo de Carvalho está a biografia do imperador Dom Pedro II, personagem histórico que esse ano também pretendemos homenagear, uma vez que há exatos 130 anos aqui esteve em Poços de Caldas para inaugurar o chamado Ramal de Caldas da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, um dos mais importantes marcos da história de Poços de Caldas, que permitiu o desenvolvimento social, político, econômico e cultural da cidade, que hoje se tornou uma das mais conhecidas e admiradas do país. Aproveitando então essa data, bem como o momento histórico em que vivemos, onde a crise leva a todo momento a se falar em valores republicanos, nada melhor do que ouvir o nosso patrono falar sobre Dom Pedro II, a República e o republicanismo. Será certamente uma conferência histórica para o nosso festival literário e para Poços de Caldas, que tem a felicidade de contar entre seus parceiros culturais com a Academia Brasileira de Letras, todos os anos por nós homenageada, agora na figura de um dos seus mais ilustres membros. Com vocês, o nosso patrono, o professor Zé Murilo de Carvalho. Meus agradecimentos e parabéns aos heróis e heroínas que nesse domingo, a esta hora da noite, ainda estão aqui para assistir a uma conferência de cujo mérito ainda não tem, vocês não imaginam o que possa ser. Ao ser convidado como patrono desta já consagrada Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, cujo tema é Literatura Clássica de Camões a Machado, respondi a Gisele e ao Dr. Rodrigo Falcone que não me considerava um literato e, portanto, não me julgava a pessoa certa para receber a honraria, como disse aqui ontem. Devo à generosidade dos dois a desconsideração de meu argumento e a confirmação do honroso convite, pelo qual muito lhes agradeço. Quanto ao tema da palestra, com minhas desculpas a Gisele e a Rodrigo, eu alterei um pouco o título, que consta na programação, isto é, Dom Pedro, a República e o Republicanismo. E o fiz porque quis enquadrar também na minha fala o escritor homenageado desta feira, Euclides da Cunha. Porque Gisele me lembrou que são os 150 anos do nascimento de Euclides, o escritor homenageado, que, como sabem, escreveu Os Sertões, aqui perto, em São José do Rio Pardo, infelizmente, do outro lado da divisa com São Paulo. Rodrigo, por outro lado, mencionou os 130 anos da visita de Dom Pedro II a Poços de Caldas para inaugurar uma estação da Estrada de Ferro Mogiana. Dom Pedro II e Euclides da Cunha, à primeira vista, nada os aproxima. O primeiro, um Habsburgo alto e louro, de olhos azuis, perdido nos trópicos, imperador. O segundo, um caboclo de 1,65 m de altura, olhos negros, faiscantes, origem modesta, engenheiro militar, republicano rubro. Um guardião da ordem, o outro rebelde. Um moderado e racional, o outro exaltado e romântico. Uniam-nos, no entanto, várias características. Ambos amavam as letras e as ciências. Ambos tinham convicções fortes. Ambos eram trabalhadores incansáveis. Mas não são estes os pontos de contato que estabelecerei entre eles. Para tornar minha análise pertinente também para os dias de hoje, vou uni-los em torno de uma característica que pode parecer ainda mais surpreendente do que a simples ideia de os aproximar. Refiro-me ao compartilhamento de um espírito republicano. Que Euclides fosse republicano é sabido de todos. Que o imperador nutrisse valores republicanos pode surpreender a muitos. Tentarei demonstrar minha tese na esperança de convencer os que aqui me honram com sua presença de que não se trata apenas de uma mania mineira de agradar a gregos e troianos. O espírito republicano. Para nos entendermos, é necessário que eu defina o sentido da expressão espírito republicano, ou simplesmente republicanismo. O primeiro esclarecimento é
que republicanismo não se reduz à adesão à forma republicana de governo. Embora a forma republicana, pelo maior grau de autogoverno, seja, em tese, a mais adequada para promover o bem comum, pode haver republicanismo em monarquias e pode não o haver em repúblicas. Conhecemos uma delas, por exemplo, que tem muito pouco de republicano. Mesmo no antigo regime, tempo de monarquias absolutistas, usava-se a palavra república. É famosa a observação de um bispo de Tucumã em visita ao Brasil, registrada por Frei Vicente do Salvador em sua História do Brasil, escrita em 1627, eu cito: verdadeiramente que nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo cada casa. Fecha aspas. Ao que Frei Vicente acrescentou: nem um homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão de cada um do seu bem particular. Fecha. O frade franciscanos foi ao ponto, foi ao sentido etimológico e histórico da palavra res pública, coisa comum, bem comum, em oposição ao bem particular, res privata. O modelo histórico de república, como sabem, foi a República Romana, na qual havia, sim, eleição e participação do povo no governo, mas, sobretudo, onde predominava a ideia de uma comunidade política, cujo bem devia ser buscado em preferência aos interesses pessoais e familiares. Lembre-se da votação do impeachment. É conhecido o episódio em que o cônsul Brutus condenou à morte 2 filhos por terem conspirado contra a República. O grande pintor da Revolução Francesa, Jacques-Louis David, imortalizou o episódio em um quadro dramático que mostra o cônsul em sua casa, acabrunhado, mulher e filhas chorando, enquanto os litores entram com os corpos dos filhos. Em plena Revolução Republicana, o pintor apresentava o ato do cônsul como exemplo para os revolucionários. Entre nós, o texto mais contundente sobre esta visão de república é de Frei Caneca, escrito em 22, intitulado O que se deve entender por pátria do cidadão. O frade carmelita, que 2 anos depois lideraria a Confederação do Equador, argumenta que a pátria de nascimento é menos importante do que a pátria de escolha, porque é nessa que a pessoa decide viver e é a ela que se deve dedicar. Os cidadãos, diz ele, cito, devem de trabalhar com todo desvelo no adiantamento do bem público e preferi-lo a seu cômodo particular. Fecha. Seguem várias citações de autores romanos, sobretudo de Cícero, o grande republicano, que, comentando o exemplo do cônsul Brutus, argumenta que o filho deve fazer o mesmo com o pai, caso este ameace a destruição da pátria. De Horácio, Frei Caneca cita a famosa frase: não há maior doçura e glória do que morrer pela pátria, do que decorum est por patria mori. A ideia republicana de morrer pela pátria está também em Metastácio, de quem Caneca cita os versos: amas a vida tanto e és romano? Em tempo mais feliz, aos avoengos nossos, cara não foi em tanto extremo. Fecha. E conclui o frade: talentos, pensamentos, palavras, obras, tudo é república. Fecha. São afirmações que soam quase assustadoras para os cidadãos de hoje. Mas não eram tanto na época. Lembre-se de que o texto de Frei Caneca é de 22, época da independência, quando centenas de panfletos impregnados de civismo circulavam de mão em mão. Basta citar um deles, o conhecido hino da independência, de autoria de Evaristo da Veiga, que aliás tinha parentes aqui no sul de Minas, que falava em, cita, todos conhecem, ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Fecha. Poucos, de fato, morreram. Um deles, o próprio Frei Caneca, que foi fuzilado por lutar pela liberdade de sua pátria, Pernambuco.
Retenhamos o que interessa. Republicanismo como bom governo, como dedicação ao bem comum. A ideia teve longa história, que não é possível esmiuçar aqui. De Roma passou aos humanistas do Renascimento italiano, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Americana. Mas seu divulgador mais influente, inclusive no Brasil, foi Montesquieu. Em seu Sobre o Espírito das Leis, publicado em 1748, ele discutiu os princípios ou valores que caracterizavam as formas de governo e atribuiu às repúblicas a virtude cívica. Na forma monárquica, pela predominância do Estado e das leis, e não da pátria, a virtude dos cidadãos não era exigida. Em seu lugar, prevaleceria a honra. Já as repúblicas, fossem elas democráticas ou aristocráticas, não substituiriam sem a dedicação dos cidadãos ao bem comum, que ele chamava, à maneira de Maquiavel, de virtude. A virtude numa república, definiu, era o próprio amor da república. O espírito republicano pode estar presente nas pessoas, mesmo que não o esteja nas instituições. Pode haver repúblicas na expressão de Frei Vicente, em qualquer sistema de governo, monárquico, republicano, democrático, aristocrático. É neste sentido que aproximarei Pedro II de Euclides da Cunha, argumentando que ambos compartilhavam este espírito, embora fosse um monarca, o outro um cidadão de uma república. O republicano Pedro II. Comecemos com Dom Pedro. Sua postura republicana pode ser atribuída à sua educação. Órfão de mãe, foi abandonado pelo pai no Brasil em 1831, aos 5 anos de idade, acompanhado apenas das irmãs e da aia, Dona Mariana. Foi educado durante a regência, período chamado pelos alguns historiadores de experiência republicana, dominado pelos liberais até pelo menos 1837. Não havia na regência propriamente uma corte, nem uma cultura de corte. O tutor submeteu-o à disciplina quase militar e, sobretudo, procurou incutir nele valores que o acompanhariam por toda a vida. Nas instruções aos mestres, insistia em que fizesse o futuro governante compreender a dignidade da espécie humana, na qual, aspas, o monarca é sempre homem, sem diferença natural de qualquer outro indivíduo humano, fecha. O rei deveria ser justo e amante da felicidade dos seus súditos, evitar os áulicos, impedir os erros, caprichos e iniquidades de seus ministros. Para isso, deveria ler todos os jornais da corte e das províncias, a fim de tomar conhecimento das queixas da população. Nos exercícios de caligrafia, o pupilo tinha que copiar textos como o seguinte: o amor do povo, o bem público, o interesse geral da sociedade são a lei imutável e universal dos soberanos. A concepção que Dom Pedro internalizou de sua tarefa como governante foi explicitada por ele mesmo no caderno 9 de seu diário, que cobre os anos de 61 a 63. Tinha, então, 36 anos e estava no auge de suas energias. Cito alguns trechos que mais dizem respeito ao tema que me ocupa. Em dezembro de 61, 31 de dezembro, anotou, aspas, nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e ao ocupar posição política, preferia a de presidente da República ou de ministro a de imperador. Fecha. Abre. Não tenho tido, nem tenho validos, caprichando mesmo em evitar qualquer acusação a tal respeito. Fecha. E também ainda, não posso admitir favor diferente da justiça. Fecha. Com tal postura, como ele próprio previa, não poderia conseguir amigos. Foram pouquíssimos os que de fato angariou. Não por acaso, em quase meio século de governo, não houve contra ele acusações de nepotismo, clientelismo e corrupção. O imperador passou a vida pondo em prática esses princípios, de maneira quase obsessiva. Dou apenas alguns exemplos. A corte de São Cristóvão exibia pobreza franciscana. Foi chamado pelo conde de Suzanne de a mais triste do universo. O imperador detestava cerimoniais, festas, bailes, saraus. Um visitante francês, Gustave Aimard,
foi um dia ao Palácio de São Cristóvão e perguntou pelo imperador. Um camarista respondeu: siga em frente, segunda porta à esquerda. Isso para falar com o imperador. O conde de Gobineau teve experiência semelhante e Elizabeth Agassiz, famosa mulher do famoso cientista Agassiz, registrou em seu diário, aspas, a simplicidade e franqueza republicanas do casal imperial. Nas audiências públicas, realizadas nos primeiros sábados do mês, o imperador recebia qualquer pessoa e apertava a mão de todos. Certa vez, uma senhora negra deixou cair uns papéis. O imperador abaixou-se, pegou-os e devolveu-os à sua dona. Nas viagens pelo Brasil, sua principal preocupação era visitar os prédios públicos, as escolas, hospitais, fábricas, prisões, quartéis, além de igrejas e cemitérios, para avaliar sua qualidade, elogiar, criticar, ajudar. Em Paulo Afonso quiseram coletar dinheiro para construir um memorial à sua visita. Sugeriu que o dinheiro fosse usado para melhorar o acesso ao local. É pena não ter deixado o diário de sua visita a Poços de Caldas. Nele teria, sem dúvida, esboçado um retrato da cidade e de seus habitantes. Aqui certamente não faltaria um desenho da pedra balão, que era a mania dele também desenhar a paisagem do lugar. Não sei se falaria sempre a favor, porque ele costumava fazer críticas também, né? O pessoal de Salvador não gostou muito da viagem dele, não, porque ele criticou os cantores de lá. No exterior, registrava-se em hotéis como o cidadão Pedro da Alcântara. Ao chegar a Portugal em 71, pediu ao representante do rei Dom Luís, seu sobrinho, dizendo: deixe-me gozar esta liberdade de simples cidadão, estou farto de cerimônias e etiquetas. Fecha. Usava um casaco preto, um boné, um cachecol. Na mão direita carregava a infalível mala preta, na esquerda um guarda-chuva, debaixo do braço um bolo de papéis. Assim o retratou, naturalmente, ironicamente, como crítico, o humorista português Bordalo Pinheiro, seu crítico ferino e persistente. Visitava museus, igrejas, pirâmides, fábricas e mantinha contato com sábios cientistas e escritores, tendo sempre em mente verificar o que poderia ser aproveitado no Brasil. Particularmente interessante foi sua viagem aos Estados Unidos, em 76. Ele, um imperador, foi o único chefe de Estado estrangeiro a ser convidado para o centenário da independência da Grande República. Já no navio, provocou a observação de James O'Kelly, o jornalista do New York Herald, que cobria a viagem e que disse: fez de todos nós, radicais e republicanos, seus dedicados súditos. Fecha. Ao chegar, dispensou todas as formalidades, para a delícia dos jornalistas. Um deles, do New York Times, anotou, aspas, nunca vi um figurão cujo tratamento dos repórteres igualasse ao de Dom Pedro em cortesia. Fecha. Ao final de uma correria desembalada pelo país, e falando com escritores e cientistas, o New York Herald publicou editorial com o título Nosso Imperador Yankee. Nas eleições do ano seguinte, o mesmo jornal, meio a sério, meio de galhofa, naturalmente mais de galhofa, lançou sua candidatura ao governo dos Estados Unidos. O cuidado com o dinheiro público foi sua preocupação constante e merece registro à parte. Já no Diário de 61 anotava, aspas, também entendo que a despesa inútil é furto à nação. E só o poder legislativo é competente para decidir dessa utilidade. Fecha. Não permitiu que sua dotação, que era o salário da família imperial, né, votado todo ano, fosse corrigida ao longo de 49 anos, que durou o reinado. Ele permaneceu em 800 contos, quantia que em 1840 representava 3% do orçamento e, ao final, representava 0,5%. As viagens ao exterior eram pagas com empréstimos tomados a banqueiros a juros de mercado. Ao todo foram 24 empréstimos. Quando morreu no exílio, ainda devia dinheiro. Às vésperas da primeira viagem à Europa, em 71, o deputado Teixeira Júnior propôs que a Câmara votasse uma verba de 2.000 contos, era uma verba muito grande, de ajuda de custo.
Dom Pedro aborreceu-se e respondeu: respeitem o desinteresse com que sempre tenho servido e servirei a nação. Um ET. Anos antes, em 67, durante a Guerra do Paraguai, repassara 25% de sua dotação ao Tesouro para financiamento do conflito, no que foi acompanhado pela Imperatriz. Ao final da guerra, rejeitou 36 contos que a Câmara votou com a finalidade de ser construído um monumento em sua homenagem. Recusou também a mesma proposta feita pela Praça do Rio de Janeiro, dizendo que o dinheiro fosse aplicado na construção de escolas, como de fato foi. Não só poupava o dinheiro público, como gastava boa parte da dotação em doações feitas a pessoas e instituições durante as viagens pelo país. Concedeu 151 pensões, hoje chamadas bolsas de estudo, no Brasil e no exterior, a artistas, cientistas, inventores e outras pessoas. 15 das quais mulheres. Uma das mulheres, Maria Augusta Generoso Estrela, formou-se em medicina em Nova York e clinicou no Rio de Janeiro, certamente a primeira brasileira formada em medicina. O bolsinho imperial, como se dizia, era a CAPES e o CNPq da época. Poderia ter citado também, como marca do republicanismo, desde os tempos de Roma, a valorização da liberdade. Aí também o imperador não destoou. Foi constante defensor da liberdade de imprensa. No Diário de 61 já anotara, aspas, a tribuna e a imprensa são os melhores informantes do monarca. A imprensa, segundo ele, devia controlar-se a si mesma. Nenhuma regra a propósito da liberdade de imprensa. A imprensa controlava a imprensa. Criticava os ministros por financiarem jornalistas e insistia na criação de um jornal oficial para divulgar assuntos do governo. Nem mesmo reagia a ataques contra a sua vida pessoal, para a irritação de ministros e da condessa de Barral. O caso mais explorado foi o do roubo das joias imperiais em 82, o único escândalo a atingir sua vida pessoal durante todo o reinado. Nem sequer mandou processar os jornalistas que o tinham agredido, entre os quais os republicanos José do Patrocínio e Raul Pompeia. No Brasil de hoje, nenhum deles escaparia a um processo por calúnia e difamação. Nada aconteceu também ao republicano jacobino Silva Jardim, que em 88 saiu pelo Brasil pregando o assassinato do Conde D. Assassinato. Tal comportamento seria crime em qualquer país democrático. Tal postura foi reconhecida, essa postura de defesa da liberdade, foi reconhecida pelo republicano José Veríssimo, que por ocasião da morte do monarca escreveu que em seu governo, aspas, todos pensávamos como queríamos e dizíamos o que pensávamos, fecha. Fecha ainda não. Eu não sei que maior elogio se possa fazer a um estadista, fecha. A última característica que aproxima Dom Pedro do ethos republicano é um amor à pátria. Suas manifestações neste sentido lembram o texto de Frei Caneca. O imperador foi criado no Palácio de São Cristóvão, isolado de tudo e de todos. Por alguma razão, que não sei explicar. No entanto, desenvolveu autêntica devoção ao país, a defesa de seus interesses e de sua honra. A devoção manifestou-se, sobretudo, durante os conflitos internacionais. O primeiro foi contra Rosas, em 52, o segundo, mais sério, em 63, em 73, envolveu o representante inglês no Rio de Janeiro, Douglas Christie. Quando 12 navios mercantes brasileiros foram apreendidos pela esquadra inglesa, o imperador misturou-se ao povo nas ruas, exigindo a liberação dos navios para negociar um acordo. Até o sempre contido Machado de Assis entrou na briga, publicando alguns versos patrióticos, que é bastante surpreendente, mas Machado de Assis. Eu cito, brasileiros, haja um brado nesta terra do Brasil, antes a morte de honrado do que a vida infame vil. Fecha. Christie voltou ao Brasil, voltou atrás, e o Brasil rompeu relação com a maior potência do mundo. Tudo foi meio quixotesco, mas revelou o ciúme que o imperador tinha pela honra do país. O teste maior de sua preocupação com a honra do Brasil foi a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai.
Dom Pedro era um notório pacifista, mas na guerra foi intransigente em cumprir os termos do Tratado da Tríplice Aliança, que exigia total derrota de Lopes e sua saída do país. Recusou negociações, apesar de sugestões em contrário. Para ele, a agressão de Lopes foi um atentado à honra do Brasil, que tinha que ser vindicada. Foi tão grande sua dedicação ao esforço de guerra que, ao final do conflito, quando completava 45 anos, já era um senhor de cabelos brancos. No exílio, demonstrou pela última vez o amor ao país. Apesar de ter sido deposto, não permitia críticas ao governo que o depusera num golpe militar. Um dos seus sonetos, um dos muitos sonetos que escreveu, nessa época, citou os versos famosos de Antônio Ferreira. Só aspiro a dizer, como ninguém, a minha pátria amei e a minha gente. Fecha. O republicano Euclides da Cunha. Nascido há 150 anos, Euclides da Cunha, filho de simples guarda-livros, teve também infância infeliz. Órfão de mãe aos 3 anos, foi criado por tios. Na falta de recursos familiares, para custear sua educação, buscou a escola pública. Começou na escola politécnica, de onde se transferiu para a escola militar, que tinha a vantagem de fornecer alojamento e pagar um modesto soldo aos cadetes. A escolha seguramente não foi por vocação, pois nunca teve inclinação para a vida castrense, com a qual se considerava, cito, moralmente incompatível. Fecha. Matriculou-se em 86, aos 20 anos de idade, e por 10 anos viveu entre militares, em constante atrito com a instituição. A escola militar, no entanto, fez sua cabeça. Lá absorveu o cientificismo oitocentista de Comte, Spencer, Darwin, Haeckel, e também o gosto pelas letras. Sobretudo, viu-se envolvido na atmosfera de um intenso debate político em torno dos temas da abolição e da república. No que se refere à última, havia na escola, desde 78, um clube republicano. Pressionado pelos alunos, seu professor, republicano e positivista, Benjamin Constant, assumiu a liderança do movimento. Euclides tornou-se adepto fanático da República. Vem daí o episódio tragicômico de 4 de novembro de 88, quando, em protesto contra os colegas que não cumpriam o trato de dar vivas à República por ocasião da visita à escola do ministro da Guerra, tentou quebrar o sabre e, sem o conseguir, atirou ao chão. O senador Silveira Martins, presente à cena, disse que o moço parecia uma pilha elétrica de tão nervoso. Excluído do exército por incapacidade física, certamente uma colher de chá do ministro da Guerra, ao excluí-lo apenas por incapacidade física e não por um ato de rebeldia, estava de volta no ano seguinte, após a proclamação, como uma espécie de herói republicano. Em 90, casou-se com Ana Ribeiro, filha do republicano Major Solon, participante da deposição, né, do imperador. Embora, no primeiro encontro, ela o tivesse achado um tipinho esquisitinho e muito feio, ressalvando, porém, o seu olhar fulgurante. Em 94, teve seu primeiro atrito com o novo regime, ao protestar contra as violências do governo Floriano Peixoto contra os derrotados da revolta da Armada. Como punição, foi mandado para a Campanha, sul de Minas, vocês conhecem, cidade que achou adorável. 2 anos depois, contra a vontade do sogro, deixou o exército e passou uns meses como fazendeiro e tornou-se engenheiro do estado de São Paulo. Em 97, presenciou a tragédia de Canudos, que de início julgara ser um complô contra a República, mas ao final lhe pareceu um crime da República. A melhor maneira de seguir sua relação tumultuada, o que não era tumultuado em Euclides, com a República, é ler sua correspondência ativa, cuja última consolidação, feita por Valnice Nogueira Gavão e Oswaldo Galotti, foi publicada em 97 pela EDUSP, e cobre o período que vai de 14 de junho de 90 até 12 de agosto de 1909, 3 dias antes de seu assassinato. As cartas são um autorretrato íntimo, que lembra aqueles pintados por Van Gogh, compostos de linhas tortuosas e cores atormentadas.
Correspondência não cobre os anos do republicanismo rubro do cadete, mas permite seguir sua evolução posterior. Já em 90, em carta ao pai, revela desapontamento com a especulação financeira do encilhamento e com seu admirado mestre Benjamin Constant, envolvido em prática de filhotismo político. Até 97, isto é, até a experiência de Canudos, mantém a crença na República como valor e princípio, mas já aliada à descrença em seus representantes. Em carta a João Luiz, 1º de abril de 97, antes de partir para Canudos, fala do debacle material de tudo neste país, fecha, e desabafa, abre. Nunca supus que fôssemos passíveis de desastre dessa ordem. Nunca. Fecha. Segue dizendo que os quadros da República lembram os do Baixo Império Romano e que está descrente da terra, aspas, depois da vasta série de escândalos de toda a sorte com que ela tem desmoralizado a história. Fecha. A data, repito, é 1897 e não 2016. Restava-lhe, no entanto, a crença, aspas, na vitalidade de um princípio. A República é imortal. Fecha. Depois de Canudos, já fala em república hilariante, em bandalheira sistematizada, e chega mesmo a admitir uma monarquia guerreira e atrevida. A política em geral é vista como, aspas, grande conspiração contra o caráter nacional. Fecha. A partir daí, o desencanto se estende ao país como um todo. A carreira diplomática, escreve a Oliveira Lima, é boa, porque é uma carreira para fora do país. Mas o amor à pátria permanece intocado. Quer servi-la, no entanto, como anônimo engenheiro, em campanha, sua Tebaida mineira, como chamou, em Lorena, na Amazônia, como demarcador de fronteiras, no Itamaraty, como desenhador de mapas, a pedido de Rio Branco, o único brasileiro que mereceu até o fim sua admiração incondicional. O amor à pátria leva-o à emoção, quando recebe o apoio do monarquista Afonso Celso, autor do conhecido livro Por que me ufano de meu país, em sua candidatura à ABL em 1903. A mesma emoção invade-o ao tomar posse no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no mesmo ano, entre velhinhos, representante de um Brasil velho e bom. É o único momento de sua vida em que confessa não ter contido as lágrimas. Romântico incorrigível, cavaleiro andante da honra, da justiça, do amor à pátria, da República, teve todos os seus sonhos desfeitos. Imperador exilado aos 66 anos. O imperador morreu exilado aos 66 anos. E ele morreu assassinado aos 43. Não havia lugar para eles em nossa terra. Pedro de Alcântara e Euclides da Cunha. Espero ter conseguido demonstrar que não aproximei Dom Pedro e Euclides da Cunha apenas para agradar a Gisele e ao Dr. Rodrigo. Ambos, Pedro II e Euclides, estavam, de fato, imbuídos dos valores associados ao republicanismo, como os defini, quais sejam a preocupação com o bem coletivo, com a gestão honesta e eficaz dos dinheiros públicos, amor à pátria, a liberdade e a igualdade perante a lei. Dom Pedro não perseguiu ninguém, não cortejou ninguém, não comprou ou subornou ninguém, nem mesmo defendeu a monarquia. Parecia querer dizer, parodiando Luís XIV, après moi, la République. Via a monarquia como um período de amadurecimento da população, de avanço da civilização que preparasse o caminho para a República. Sua atitude refletia-se na imagem pública do regime, sobretudo aos olhos dos estrangeiros. Quando caiu a monarquia, o presidente da Venezuela, como o mundo dá voltas, observou: foi-se a única república da América, referindo-se naturalmente à América Ibérica. O poeta cubano, mais voltas do mundo, escreveu, em nome do imperador, um adeus ao Brasil, em que figuravam os versos: e aunque llevé en la fronte una corona, eu he sido tu primer republicano. Fecha. O destino não concedeu a Euclides o tempo e a oportunidade para melhor avaliar a República que tão ardentemente desejara. No tempo que lhe foi dado,
como deixam claro suas cartas, não gostou do que viu e identificou-se com aqueles que, com Saldanha Marinho, lamentaram, aspas, essa não é a república de meus sonhos. Aprendeu com outros republicanos idealistas que uma coisa eram os valores, o ideal do republicanismo como governo virtuoso e dedicação à pátria. Outra coisa eram as condições sociais do país que inviabilizavam a realização de tais valores. Uma coisa era o regime republicano, sonhado pelos propagandistas. Outra, o regime republicano possível em nossas condições. Concluo trazendo o tema para os dias de hoje, quando mais uma vez buscamos, angustiados, o conteúdo republicano de nossa república. O que vemos refletido no comportamento de nossos homens públicos, empresários e até mesmo da população em geral, é a própria negação dos valores republicanos e a busca do interesse particular em detrimento da coisa pública. O espírito republicano ainda não visitou nossa república e é de se perguntar se algum dia o fará. Fico a imaginar um encontro póstumo de Dom Pedro e Euclides aqui na Flipossos, no saguão do Hotel Minas Gerais. Euclides convidado pela Gisele e Dom Pedro pelo Rodrigo. Reproduzo o diálogo entre eles. Dom Pedro, senhor Euclides, como tem passado? Euclides, ultimamente mais tranquilo, senhor Dom Pedro. Dom Pedro, estive aqui em 86, mas a correria não me permitiu conhecer melhor a cidade. Euclides, pois morei aqui perto, em Campanha, cidade adorável que chamei de minha Tebaida Mineira. Também não longe daqui escrevi o meu livro, Os Sertões. Dom Pedro, voltando pela primeira vez ao país, após meu exílio, confesso, senhor Euclides, que esperava mais da república que me derrubou e baniu. Euclides, senhor Dom Pedro, como sabe, fui um dos que contribuíram para a derrubada da monarquia e para seu exílio, mas também confesso que esta continua não sendo a república de meus sonhos. Dom Pedro, pois então, senhor Euclides, vamos ao que importa, discutamos seu livro. Fecha. E discutindo os sertões, ficaram até que Gisele os convocasse para o jantar. Notando que a interrupção desagradava a Dom Pedro, e conhecedora de suas preferências gastronômicas, Gisele acrescentaria, aspas, mandei preparar-lhe uma canja de galinha mineira, fecha. Dom Pedro hesitaria um momento, depois, voltando-se para Euclides, se renderia. Senhor Euclides, em se tratando de canja de galinha, confesso que, ao contrário de seu sertanejo, sou, antes de tudo, um fraco. Vamos a ela. Muito obrigado.